Olá, turma, bom dia! E aí, vamos continuar os nossos trabalhos aqui nessa terça-feira, 9 de junho de 2020. Vamos começar mais uma aula de matemática, né, pessoal? E aí eu gostaria de começar nesta manhã a nossa aula de matemática desta terça-feira com uma reflexão sobre algumas situações que têm acontecido com as turmas, né? Todas as turmas, mas eu me refiro aqui às que eu leciono, né? Terceiro A, terceiro B e segundo B. Aqui no caso dos terceiros, agora nessa semana passada, nós fizemos a nossa avaliação, não foi? E houve assim um incentivo, né, muito grande. Eu olhando aqui para essa foto, me lembrando, né, que saudade que dá, né, de a gente voltar para a escola mesmo, né. Aí, e assim, a gente fica nessa expectativa de que falta aí uns 20 dias, mais ou menos, né, para a gente começar as férias. E o sentido da gente é que essas férias vão passar aí, julho, 30 dias, e a gente fica naquele sentimento de que em agosto a gente vai estar na escola, né? Mas assim, não tem uma certeza, não é garantido. E eu fico preocupado com isso, né? Com essa situação. Porque se nós voltarmos, tudo bem, a gente recupera aí 50% do ano letivo, a gente tem, né? A partir de agosto. A gente corre atrás. Mas se não der certo voltar ainda em agosto, a minha preocupação maior é com esses alunos que não estão acompanhando, que estão de olhos fechados para o que está acontecendo, né? Uns não acompanham realmente porque não tem condições, não tem celular, não tem assim, as ferramentas necessárias, né? Celular, internet, e outros não acompanham porque não querem acompanhar. A realidade é essa, né? Resolveram não acompanhar, tomaram decisão própria, parece que não tem assim não tem um ponto de vista dos pais, não sei, mas muitos tomaram a decisão de não acompanhar e pararam mesmo de assistir às aulas, né? E aí eu parabenizo a turma aí do terceiro A e do terceiro B, essa turma que tem acompanhado, estão de parabéns mesmo, porque tem mantido frequência e fazendo as atividades, fazendo as avaliações, estão fazendo o que tem que ser feito, né? Cumprindo com as obrigações. Parabéns mesmo, né? Então, que eu estava falando antes, em relação à nossa avaliação, né, que nós fizemos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Alunos do terceiro A e do terceiro B que fizeram a prova, né? Minha gente, infelizmente, aqui esses de amarelo são do terceiro B. Maria Beatriz Araújo, Francisco Wellington, Francisco Douglas, Daniel Alves e Francisco Eudes. Somente esses 5 alunos de 36 fizeram a prova, né? Isso dá um percentual de 5 dividido por 36, dá um percentual de 13,8 alunos. Isso aqui é igual a 13,8%, o que é um absurdo, né? A participação dessa, depois de eu ter elaborado a prova e feito uma divulgação imensa, ter dado a chance de ser feito em 3 dias, alonguei ainda para o sábado, me ofereci para ajudar, fiquei à disposição, mandei o link no grupo, mandei um link no privado de cada um. E aí, para ter 5 alunos fazendo a prova, é preocupante. Já no terceiro A foi melhor, né? Bem melhor. Foi 19 de 37. Vamos ver aqui o que dá. 19 dividido por 37 dá igual a 51,3%, né?
pelo menos a metade. 51,3% dos alunos do terceiro A fizeram essa avaliação. Aí, outra preocupação aí dos alunos do terceiro A que fizeram, alguns tiraram 10, né, outros 9, 8, mas teve aluno que tirou 1, 2 também. Então, fizeram a prova Francisca Cauê, a Antônia Daiane, Antônia Kailane, Maria Yara, Ana Luísa, Sara Poliana. Opa, então a Sara Poliana, no caso aqui, aparece 2 vezes. Então já não dá para contar como altera ali, né? Está aparecendo 2 vezes, não são 19, só são 18. Só são 18. Então isso aqui muda, depois eu faço. Então, vamos lá. Vou tirar aqui Sara Poliana, Maria Augusta, Lucinéia, Maria Rosimeire, Maria Priscila, Ana Júlia, Milena Kevma, Tamires Faustino, Jane Kelly, Luiz Eduardo, Maria Sabrina, Ana Beatriz e Francisco Carlos, né? Francisco Carlos. Foram estes os alunos aí do terceiro A que fizeram a prova. 18 alunos de 37. Dividido 37. Só deu 48,6. 48,6%. Pois bem. E aí, temos aqui também a frequência, né? Deixa eu ver aqui a frequência do... terceiro A. Na frequência do terceiro A, os alunos que frequentam mesmo, estão frequentando, que sempre aparece aí a Beatriz, né? A Ana Júlia, a Kailane, Ana Luísa, o Jason pintou aqui 2 vezes, mas não apareceu com as atividades. O Francisco Carlos está sempre presente, o Danilo sempre presente. Aí tem o Jorge, apareceu aqui uma vez, Roberto presente sempre, a Jane Kelly sempre presente também, Júlio César marcou presença uma única vez aqui, Lívia Maria também apareceu pouco, aí que marca mais presença é o Luiz Eduardo, tem aqui a Maria Augusta, Maria de Fátima sempre presente, junto com a Yara também, e por aí vai, né? Maria Lívia, e Rosimeire sempre presente, Sabrina, Milena Kevma, Sara Poliana e a Tamires não apareceu mais, acho que até saiu do grupo, né? Pois bem. E também aqui no B, aí a frequência de vocês, ela fica aqui oscilando, ó, já deu 81%, mas aí foi caindo, ó, 54%, aí 43%, 48%, 29%, 40%, e aí a última foi 27%. Tem que estar oscilando muito aqui, e muito baixa essa frequência. Fazendo aqui essa análise, né, inicialmente aqui na nossa aula, para a gente refletir como é que está a nossa situação. Como é que a gente, se não voltarmos em agosto, se não dá para continuar desse jeito, né? Porque tá muito fraco, ó, a situação dessa. O terceiro B, por exemplo, só o Antônio José, né, Miranda, aqui a Beatriz apareceu aqui uma vez, e aí o Daniel Alves sempre presente, né, e a Fabrícia também, a Érica apareceu uma vez, e o Francisco Antônio apareceu uma vez. Então tem alguns alunos que apareceram uma vez aqui, o Douglas 2 vezes, sempre presente o Eudes, sempre presente, sempre fazendo as atividades. Aí o Gabriel uma vez, sempre presente também o Wellington e o Willas, se apresentou aqui, mas faltou as 2 últimas. E Yara e também a Micaele, né, pessoal? E o Rodrigo apareceu aqui na última. E aí tá difícil, ó, 25%, 22,2%, 8,3%, 16,6%, 16,6%. Isso aqui era para ser o percentual de faltas, e não de presença, né?
Mas está desse jeito. Então, turma, repensar, né? Se você conhece seu colega aí que não está frequentando, incentive-o, né, a participar das aulas, porque assim, nada garante que em agosto a gente volta. Tem muita gente pensando que não, vou deixar só para voltar em agosto. Como se a gente não tivesse o compromisso de estar estudando agora, né? Se eu posso estudar agora, por que eu não estudo? Né? Então é isso. Vamos continuar firme, parabenizar vocês, né, que têm se mantido firmes. E vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto de matemática financeira. Aliás, matemática financeira não, estatística, né? Matemática financeira vai ser depois. Tá misturando aqui. A estatística, né? A gente está começando aqui com medidas de tendência central e medidas de dispersão. Nas medidas de tendência central, nós vimos a média aritmética e paramos na média aritmética ponderada, né? Depois a gente vai para a média e para a moda, que aí média e moda é rapidinho, é fácil, bem mais simples, né? Mas vamos concluir hoje o assunto de média aritmética ponderada, passar o restante do exercício e iniciar aqui a mediana, né? Quem sabe até a gente vê também a moda e quando for na outra aula a gente já passa para a medida de dispersão. Mas vamos lá, né? Aos trabalhos. Então, pessoal, aqui na média aritmética ponderada tem uma representação, nós paramos por aqui assim. Foi dado esse exemplo aqui, e aí vamos ver como é que se comporta a fórmula, né? Como é que se comporta aqui numa forma algébrica. Ora, essa média, que se for só média é o x, se for, se for essa média aritmética ponderada com um tracinho em cima. Então, é x1 vezes n1, onde esse n1 é um número que ele é permanente, né? Agora, esse x1 é quantas vezes ele se repete, certo? Isso aqui esse n1 aqui é invariável. Ele, por exemplo, um número 50 que se repete 20 vezes, né? Então, esse x1 é quantas vezes o n1 se repete. Assim como o x2 é quantas vezes o n2 se repete. Aí vai fazendo os produtos, né, do x1 vezes n1 mais x2 vezes n2 mais xk vezes nk. Ou seja, existem infinitos termos que você pode tirar uma média. Não tem limite. Enquanto isso, você faz a soma, né, divide pela soma desses números fixos, né, desses números invariáveis. Aí é N1 mais N2 mais N3 mais NK. Juntando tudo isso numa fórmula, você vai ter o somatório desse x1, aliás, agora xi vezes ni, né, somatório de xi vezes ni, variando, onde i varia de 1 a k, ou seja, de 1 a um número que não tem fim, né? Não tem limite não, pode ser vários termos, dividido também por n1 mais n2, n3, n4, nk, também infinitos termos, tá certo? Mas isso aqui é só um detalhe, uma parte algébrica que pouco a gente usa, a gente vai logo direto nas contas, né? Nos cálculos. Então é isso. Toda essa conta é um conjunto de... Essa média é o x1 que multiplica o n1 dividido por quantos termos são compostos. Aqui, ó. n1, n2, né, mais nk. E aí vai. E o x2 multiplica com n2 e dividido por n1 mais n2 mais nk. Isso é o f1, aqui é o f2 e aqui é o fk, né? O termo que indica infinito, né? Então, aqui é o xk vezes o nk, dividido por n1 mais n2 mais nk, que é o fk. Esse detalhe de nk e xk é só para dizer que são infinitos termos, nada mais do que isso. Então, tá aí.
x1 vezes a frequência 1, aqui já é uma forma de resumir tudo, ó. x1 vezes a frequência 1, o que eu tenho de N1 mais N2 mais N3 mais NK, eu estou chamando de F1. Simplesmente isso. Depois eu chamo o outro de F2, de F3 e assim por diante. E o último de FK. Simplesmente para resumir isso, aqui, ó. Somatório de XI vezes FI, onde I varia de 1 a K. Essa é a fórmula é o somatório, né, da medida de média aritmética ponderada, né? Vamos aqui a um exemplo. Vamos estudar esse exemplo aqui. Foi realizada uma pesquisa socioeconômica com 200 pessoas de uma cidade para investigar alguns itens de conforto presentes na residência de cada entrevistado. Na tabela de frequência seguinte, constam os resultados referentes ao número de aparelhos de TV por domicílio. Me lembrei agora da matrícula, da inscrição de vocês no Enem, que são mais de 80 perguntas que faz a gente. A gente responde mais ou menos com uma base, né? TV, né? Pergunta quantas TV tem, se é colorida, se não é. É um saco. Bom, mas essa entrevista foi feita aqui com 200 pessoas, né? 9 dessas 200 responderam que não tem nenhuma TV em casa. E 93 responderam que tem uma TV em casa. Então isso aqui é a frequência absoluta. Aqui é o número de TV que tem em cada casa. E aqui é a frequência relativa. O que é essa frequência relativa? A frequência relativa é o total de pessoas, né, que tem, por exemplo, aqui nenhuma televisão, dividido por 200. Aqui são 93 pessoas que têm uma televisão, 93 dividido por 200. Isso é a frequência relativa. Em relação só àquele grupo que representa, por exemplo, uma televisão. Então, 60 pessoas têm 2 televisões em casa, né? 2 televisores. E que tem 3 televisores foram 22 pessoas e 4 televisores, 16 pessoas. Um total de 200 entrevistados. Então, a frequência relativa é 200 por 9 por 200. Dá 0,045, ou seja, 4,5%. Por que 4,5%? Porque transformando isso aqui em porcentagem, a vírgula se desloca 2 casas para frente. Então, fica 4,5. O outro, 93 por 200, dá 0,465, ou seja, 46,5%. 60 por 200 dá 0,3, ou seja, 30%. 22 por 200 dá 0,11, que é 11%. 16 por 200 dá 0,08, que dá 8%. Num total de 1, né? Se você fizer essa somatória aqui, 0,045, 0,465, somar esses decimais aqui todos, é para dar 1, que representa o 100%. Assim como somar 4,5 com 46,5, com 30, vai dar 100%. Certo? Então, qual é o número médio de TVs por domicílio? A variável em estudo é o número de TVs por domicílio e ela assume os seguintes valores: 0, 1, 2, 3 e 4. Então é no mínimo 0 e no máximo 4. Devemos então calcular a média aritmética ponderada desses valores usando como pesos, quer dizer, a frequência absoluta e a frequência relativa na forma decimal ou a frequência relativa na forma percentual. Então, essa frequência absoluta, né? Frequência absoluta está aqui ela. Fazendo a média da frequência absoluta, vai ser... Quantos foi que responderam que não tem nenhuma? 9. Então, é 0 vezes 9 mais
1 vezes 93, mais 2 vezes 60, mais 3 vezes 22, mais 4 vezes 16. Tudo isso dividido por esse total que dê 200, ó. Por esse valor aqui, ó. Né? A frequência absoluta aqui. Você tem que dividir pela soma da frequência absoluta, que é 200. Então, a soma de tudo isso dividido por 200, que dá 1,715 televisores por residência. Né? Dá mais de uma televisão por residência. Isso se no caso da frequência absoluta. No caso da frequência relativa, aí eu já tenho que buscar a média, é aqui, ó, frequência relativa. Como é que se faz isso? 0 vezes, qual foi o resultado aqui do zero? Ó? Deu 0,045. Então, é 0 vezes 0,45 mais 1 vez 0,465 mais 2 vezes 0,30 mais 3 vezes 0,11 mais 3 vezes 0,11 mais 4 vezes 0,08. Tudo isso dividido pelo total aqui, ó, na frequência relativa. Ó, pela soma, né, desses fatores aqui, desses resultados, quer dizer. Que deu, fazendo essa média da frequência relativa, deu, claro, né, da mesma coisa, 1,715. E ainda tem a frequência relativa na forma percentual, né, que é fazendo a soma das porcentagens, né? Produto aqui do número de televisores pelas porcentagens, né? 0,4,5 mais 1 vez 46,5%, mais 2 vezes 30%, mais 3 vezes 11%, mais 4 vezes 8%. Tudo isso dividido pela soma das porcentagens, que é 100%, né? Pode fazer essa soma aqui também, dividir por 100, que dá 1,715. Então, todo jeito dá 1,715. Entendendo? Aqui o objetivo é mostrar que dá para tirar a média de todas as formas. Dá para tirar a média da frequência absoluta, dá para tirar a média da frequência relativa na forma percentual, né? E também na forma absoluta aqui, ó. Certo? Aí, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês fazerem antes de a gente ir para a próxima, mas aqui é para casa, fica a orientação para que vocês resolvam. Nós já resolvemos a 12, 13, 14, 15. Vocês vão resolver ainda a 16, 17. Não estou lembrando aqui qual foi a que eu passei, mas foi 16, 17. Se eu não me engano, 19. Não estou lembrando, mas tem, eu vou mandar a foto das questões. A questão 22 e a questão 25. Pronto, aí encerra esse exercício. Porque o exercício é muito grande, ó, ele vai até ainda aqui, a 28, né? E aí, para encerrar na nossa aula de hoje, que acredito que já vai com um bom tempo aí, né? Nós já vamos passando aí dos 20 minutos. Vamos estudar a mediana. A mediana, ela é muito simples, né? É uma média muito simples. Mas assim, ela não é a média mais que se aproxima da realidade é a média aritmética. A mediana é uma média boa, mas desde que não tenha números muito discrepantes, né? Vamos ver aqui nosso exemplo. Considere o consumo mensal de água em metros cúbicos de uma residência nos 9 primeiros meses de um ano. Vou aumentar aqui a tela. 9 primeiros meses de um ano. Então, consumo 33 metros cúbicos, 31, 34, 32, 34, 32, 102. Ó, houve um número discrepante aqui, ó. 102. A vantagem também da mediana é essa, a vantagem da mediana é essa, ela não vai contar com esse 102, o 34 e o 30.
Calculando a média mensal do consumo, obtemos o seguinte. Veja bem, como é que se calcula uma mediana? Primeira coisa a se fazer é colocar todos os valores em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tanto faz. Pode ser em ordem crescente ou decrescente. No caso aqui, o exemplo colocou o 33, 31, mais 34, mais 32, mais 34, mais 32, mais 102, mais 34, mais 30. Ele fez aqui, fez aqui uma média aritmética, né? Fez uma média aritmética. Dividido por 9 deu 40 metros cúbicos, 40,2 metros cúbicos por mês, né? O valor encontrado para a média é 40,2 metros cúbicos. Não representa com fidelidade uma medida de tendência central. O consumo mensal dessa residência aponta para um valor entre 30 e 35 metros cúbicos. Além disso, dos 9 valores registrados, 8 são menores que a média e distantes ao menos 6 unidades dela. E apenas um valor é maior que a média, estando muito distante dela. Nessa situação, a média foi afetada por um valor muito discrepante, justamente, chama de discrepância, né? Um valor discrepante do consumo que destoa dos demais. O valor de 102 metros cúbicos registrado em um mês pode ser explicado por um vazamento de água ou alguma válvula, né, da torneira, ou esse consumo atípico pode ser devido a uma hospedagem temporária, né, na casa, parentes de outra cidade, por exemplo. Então tem que ter uma explicação, né, para ter tido esse mês aí, mas ele não retrata a realidade. Por isso, essa média aritmética aqui, nesse momento, nessa situação, ela não é a mais viável, né? Nesse caso, entra a mediana. A mediana é que é a mais adequada para essa situação. Tá certo? Então, desse modo, é importante conhecermos outra medida de centralidade, além da média, a fim de que façamos uma análise mais completa para interpretar e caracterizar o conjunto de dados. Essa outra medida de centralidade é chamada de mediana, né? Então, a mediana funciona da seguinte forma, como eu já falei. Coloque em ordem crescente ou decrescente. Se for par, pega os dois termos do meio, soma e divide por 2. E se for ímpar, pega só o termo central. No caso aqui, como são 9 meses, pega só o termo central. Em ordem crescente, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 34, 102. Veja que o 102 não vai influenciar. Então, quem é o termo central? O termo central é 33. Veja que lá na outra deu mais de 40. Então, não seria uma média legal, né? Um único valor ia fazer com que a média ficasse alterada. Então, nesses casos, a média mais adequada é a mediana. Então, o valor destacado, 33, separa o conjunto de dados em duas partes. Na primeira, 30, 31, 32 e 32, todos os valores são menores do que 33. E na outra, 34, 34, 34 e 102, todos os valores maiores que 33, certo? Então, é isso aí. Essa definição também é só uma questão isso aqui é só uma questão de algébrica, né? De você representar de forma algébrica. Mas fica da seguinte forma, essa mediana, né? Indicado por ME. A mediana é indicada por ME. Então, é o N mais 1 dividido por 2, né? O número de termos aqui. Se for ímpar, você coloca em ordem crescente e pega só o termo central, né? É o número de termos mais 1 dividido por 2, né? E se for par, se o número de termos for par,
você vai ter que pegar aqui os dois termos centrais, somar os dois termos centrais e dividir por 2. Né? Vamos aqui pegar um exemplo. O controle de qualidade de uma indústria forneceu o seguinte número de peças defeituosas por lote de 100 unidades. Então, cada 100 unidades aparecia as seguintes média de peça defeituosa. Num lote apareceu 6, no outro lote 4, 9, 6, 3, 8, 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então foi pesquisado em 10 lotes, né? Cada lote com 100 peças apresentou esses defeitos aqui. Então qual é a média de peças defeituosas? É só colocar em ordem crescente. 1, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 9. Beleza. Nesse caso, o número aqui é par. Aí vai ter que fazer o quê? Pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Quem são os termos do meio nessa mediana? É o número 5 e o número 6. Soma e divide por 2. Né? É o x. É o quinto termo. 1, 2, 3, 4, quinto termo e o sexto termo, né? Coincidentemente é 5 e 6. Então, o quinto termo e o sexto termo, a soma deles dividido por 2. 5 mais 6, 11 dividido por 2, 5,5. Né? Note que em asterisco aqui temos 5 valores menores que 5,5, né? E 5 valores maiores que 5,5. E dá tempo. Como é rápido, né? Bem que eu falei, a ponderada, a média ela é demorada, mas aqui a mediana e a moda é rápido, né? É bem simples. A moda, pessoal, é tudo aquilo que é mais evidente, né? Que se repete mais. Tudo aquilo que aparece mais vezes é a moda, né? A gente sabe muito bem o que é moda. Aquilo que está em evidência, que aparece muito. Então aqui, agora só que eu não sei se o livro traz, acho que não traz, a questão do amodal. Amodal é quando não aparece nenhum número, né, que se repete, é amodal, não tem moda. Modal é quando tem um único termo, né, repetido. Bimodal, 2 termos repetidos. Tem essa, né, tem essa forma também a moda se distribui assim. Em amodal não tem moda. Modal tem um único termo que é a moda. E bimodal são 2 modas. Então vamos ver essa situação aqui. Após fazer, estamos caminhando aqui para 35 minutos já, mas dá tempo a gente ver o exemplo, né? Não tem nada não. Após fazer um levantamento das idades dos alunos de uma de suas turmas do terceiro ano, né? Pode ser terceiro A e terceiro B, do ensino médio, uma professora construiu a tabela de frequência ao lado, entre os valores assumidos pela variável idade, 16, 17, 18, 19 anos. A mesma idade que vocês têm, né? Constatamos que o valor 17 ocorreu mais vezes. 28 dos 44 alunos têm 17 anos. Dizemos então que a moda das idades nesse conjunto de dados é 17. A moda de uma relação de valores indica-se por MO. Quanto a mediana é ME, a moda é MO. É o valor que ocorre mais vezes na relação, isto é, aquele que possui maior frequência absoluta. Eu vou ver também se eu consigo botar umas questões aqui, umas 2 questões de Enem, né, pessoal? Para a gente já ver um assunto desse aqui. Se você está estudando, não precisa nem estudar mais para o Enem. Um assunto fresquinho desse aqui tá tranquilo. Quem está entendendo, faz as atividades, vê umas questões como é que é o estilo Enem, já fica show de bola. Então tá aí. 4 alunos, ó, o número de alunos que tem 16 anos, 4. 17 anos, 28, ó. 18 anos, 7 alunos. Que tem 19 anos, 5 alunos. Então, quem foi que mais se repetiu? 17 anos, ó, apareceu 28 vezes. Então, a moda é 17 anos. Tá certo?
Vamos ver aqui um exemplo. Vamos encontrar a moda dos seguintes conjuntos de valores. 5, 8, 11, 8, 3, 4, 8. Quem mais se repetiu aqui? Claro que foi o 8, né? A moda é igual a 8, pois há 3 valores iguais a 8. Na B, 2, 3, 9, 3, 4, 2, 6. Números que se repetiram. Aqui foi 2 e o 3. O 2 apareceu 2 vezes e o 3 apareceu 3 vezes. Dizemos então que se trata de uma distribuição de frequência bimodal, né? Conforme eu falei. Bimodal. Nesse caso aqui, ó, 1, 3, 4, 6, 9, 11, 2. Não apareceu nenhuma repetição, nenhum número que se repetisse. Nesse caso, né? Nesse caso, todos os valores aparecem com a mesma frequência unitária. Assim, não há moda nessa distribuição. Por isso, aqui chamamos de amodal, né? Esse livro aqui não fala, mas outros livros falam. Amodal, não tem moda. Beleza? Então, pessoal, a gente para por aqui, porque o vídeo já está ficando longo demais, né? Já passa de 35 minutos. Mas assim, na próxima aula a gente vai ver esse exercício resolvido e eu vou passar para que vocês façam aquelas 4 ou 5 questões, acho que 4 questões para concluir a moda, né? Mas aqui dá para, eu vou mandar para vocês no grupo, para vocês resolverem também já algumas questões aqui, ó. Dá para orientar logo, né? Já que a gente só tem uma aula por semana, né? É melhor aproveitar o tempo, né? Então, eu vou selecionar aqui algumas questões e mandar para vocês. Aqui é mais simples, que é só sobre moda e mediana. É isso aí, né? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.